Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Deuteronômios, capítulo 6, versículo de número 4. Hoje eu vou precisar de você aqui em cima, tá? Aleluia. Deuteronômio 6, 4. Eu quero trazer um versículo que Deus tem falado muito ao meu coração nesses dias. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ouça, ó igreja, verbo da vida, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele é o único, Ele é o único, Ele é o único, Ele é o único. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado à mesa, estando em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar. Ouça! Sabe, querido, essa palavra ouça, ela no seu original é shema, é ouvir com todo o coração, é ouvir com a sua vida. Ouça com o teu coração e ouça com a tua vida. O Senhor é o nosso Deus, Ele é o único Deus. Ouça com o teu coração e com a tua vida, não apenas ouvindo de ouvir falar, mas ouça internamente com o teu coração. Ele é o nosso Deus, o único Deus. O único Deus. E sabe, querido, nós vamos falar a respeito um pouco desse texto, e nós vamos entrar em algumas coisas aqui, mas deixa eu começar dizendo para você, que nós não façamos para nós nenhum outro Deus além do Senhor nosso Deus. Mas pastor, isso eu já não faço. Mas deixa eu trazer uma aplicação que talvez você vai parar e pensar um pouco. Será que o Senhor tem sido a tua prioridade? Ô Daniel, pastor, será que o Senhor tem sido a sua prioridade? Será que eu não tenho feito algumas coisas, colocado como Senhor da minha vida? Como Senhor do meu tempo? Como Senhor dos meus propósitos? Como Senhor que guia as minhas direções? Será que o nosso Deus, será que o Deus de Israel, será que o único Deus é o cerne e aquele que baliza a minha vida para que eu tome todas as atitudes da minha vida nos dias de hoje? Ouça, Israel, ouça Daniel nessa noite, Deus falando comigo, Deus falando com você. Eu sou o teu Deus, eu sou o único Deus, eu sou aquele que deve habitar o teu coração como prioridade na minha vida, como prioridade na sua vida. Ei, que ninguém ocupe o meu coração o primeiro lugar que não seja o Senhor. Que ninguém ocupe o teu coração o primeiro lugar que não seja o Senhor. Que seja Ele o guia para todas as decisões da sua vida. Que não seja talvez o ego, que não seja talvez os desejos naturais, que não seja talvez as coisas que nós habitamos no dia a dia, mas que seja o Senhor o balizador da nossa vida. Porque, querido, é Ele que mudou a nossa sentença de morte e destruição, de alguém que era pecador, mas agora eu e você somos justiça de Deus. Ele nos transportou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos fez alguém que mudou a sua sentença de morte e destruição para uma vida eterna. Mas não só por isso que eu vou amar o meu Deus, é porque Ele me ama, Ele me escolheu, Ele te escolheu, Ele cuida de mim, Ele baliza a plenitude dEle. Meu irmão, sabe o que eu quero dizer nessa noite? A plenitude do Senhor é muito melhor do que as nossas escolhas. Você só pode escolher e achar que você está escolhendo bem, talvez com algumas prioridades que nós colocamos no nosso coração. Mas deixa eu dizer algo para você: se você escolher tendo o Senhor como prioridade da sua vida, você nunca vai errar o alvo.
Eu vou falar mais uma vez: se nós escolhermos as decisões da nossa vida com o Senhor sendo aquele único Deus, a prioridade do nosso coração, nós nunca erraremos o alvo da nossa vida. Sabe, querido, quando você vai lá fora e vai falar sobre pessoas que têm falado e ensinado outras pessoas, coaches ou talvez pessoas que são profissionais, empreendedores, que de fato têm algo para acrescentar no mundo profissional, ou até mesmo na vida do desenvolvimento pessoal natural de uma pessoa, a primeira coisa que ela faz e cutuca alguém é dizer: descubra o seu propósito. Ele quer mexer porque de fato o propósito nos faz levantar todos os dias da nossa cama com algo que, independente de qualquer coisa, vai fazer com que eu consiga prosseguir o caminho sempre para frente. Quem tem propósito tem vida. Mas deixa eu dizer algo para você, antes de talvez colocar os seus desafios nas coisas naturais, porque todos nós temos desafios e sonhos no natural, eu também tenho, mas que eu possa agregar o meu propósito, não desvincular o propósito que Ele me criou para ser, é o propósito que Ele te criou para ser, porque antes de ser bem sucedido nessa terra, eu sou um filho, você é um filho de Deus, você não é apenas alguém que nasceu para se desenvolver e crescer naturalmente aqui, mas você nasceu com um propósito eterno. E sabe, querido, eu e você somos a resposta para esse mundo. Eu e você somos a resposta de cumpridores do propósito que Deus tem para nós. Eu e você somos aquele que Deus está e tendo uma expectativa para corresponder, dizendo: ei, me considere, eu sou o teu Deus, eu sou o único Deus da tua vida, eu sou a tua prioridade. Que nós possamos colocar Ele no centro das nossas decisões. Sabe, querido, quando a gente fala de Jonas da barriga do peixe, quando nós contamos a história de Jonas, você sabia que para ele desobedecer o que Deus tinha falado com ele, ele apenas precisaria ficar na cidade que ele já estava desobedecendo? Deus deu uma ordem para ele: vai até Nínive. E ele queria fugir do propósito. Talvez Deus já te deu uma ordem, ou já te deu algo no teu coração, já plantou algo em você de um propósito, de algo que Ele derramou específico para você. Em Deus eu estou falando agora. E sabe, querido, não fuja disso, porque quando você foge disso dá ruim. E pior, quando Deus convoca todas as vezes que é falado sobre isso, o coração queima. Há uma intenção do Espírito em nos cutucarmos por dentro. E sabe o que acontece? Às vezes nós somos tão cutucados, e quando nós não queremos corresponder, a gente até inventa uma coisa a mais, e se coloca até numa rota de dano. E aí Jonas ainda inventou ir para outro lugar, pegar um barco, e aí o que aconteceu? E desenvolveu toda uma história em torno de uma decisão que ele não quis cumprir, algo que Deus estava chamando ele para fazer. Sabe, meu irmão, Deus tem nos chamado nesses últimos tempos para coisas a serem feitas. Eu vou falar mais uma vez, e que isso entre no teu coração, para que você possa celebrar isso, independente de ter dinheiro ou não, independente de ganhar grandes bens, independente de dar um estudo para a tua família, para o teu filho. Meu irmão, essas coisas serão acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o seu reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Meu irmão, se o nosso foco mudar, eu fico pensando muitas vezes: ei, qual que é uma estratégia como igreja para que nós possamos entrar numa velocidade de crescimento? O que é isso, pastor? Crescimento eu quero crescer como igreja. Você quer? Quem quer crescer como igreja? Ei, vou falar mais uma vez. Quem quer que essa igreja cresça? Quem quer a tua igreja? Mas como que esse movimento vai começar? Como talvez nós vamos começar a mudar algumas coisas, ou que aquele fogo acalente o nosso coração para desejar fazer coisas que nós não estamos fazendo ainda. Sabe como? Aquecendo o nosso coração mais uma vez, que Ele é o nosso único Deus, que eu tenho um propósito a ser cumprido, eu preciso me render a Ele, eu preciso ouvir Ele com o meu coração e com a minha vida. E eu só ouço Deus com o meu coração, com a minha vida, quando eu me inclino para Ele.
Eu não consigo ouvir Deus se os barulhos estão muito altos. Eu não consigo ouvir Deus quando eu não tenho tempo para Ele. Meu irmão, a coisa mais fácil dessa vida hoje é acumular coisas para serem feitas. Eu vou fazer uma pergunta. Por favor, levante sua mão, para que você veja que você não está só. Mas quem tem uma vida corrida hoje, levante sua mão. Quem já percebeu que você está em abril? O tempo está passando, querido. Nós estamos ocupados, nós estamos atarefados, nós estamos perdendo o senso do tempo. Meu irmão, Deus está nos convidando para uma vida de consagração. Deus está nos convidando para uma vida de render a nossa vida a Ele, colocar propósitos eternos. Ei, você é Jesus aonde quer que você entra. Você é Jesus no seu trabalho, você é Jesus na tua casa, você é Jesus para os seus parentes, você é Jesus aonde quer que você for. E Ele diz: amarás o teu Deus, o teu Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Meu irmão, é muito mais do que da boca para fora. Sabe, querido, quando eu era menor, porque agora eu não posso mais falar que eu sou tão novinho assim, porque o tempo está passando. Mas nós falávamos sobre a volta de Jesus. Quem já escutou a profecia que de 2000 não passarás? Quem era convertido antes do ano 2000? E tinha todo um negócio que de 2000 não passaria. Nós estamos em 2025. Mas sabe, querido, o que me chamava a atenção é que a igreja de um pouco tempo atrás era muito mais atenciosa à volta de Jesus. E meu irmão, deixa eu dizer, nós estamos nos últimos tempos. Eu não sei quando Ele virá, mas Ele virá. Ele virá. Eu não sei quando, eu não sei a hora, eu não sei o dia, mas Ele virá. E nós precisamos nos despertar. E a pergunta é: o que eu fiz nessa terra? O que eu fiz nessa terra? O que você tem feito nessa terra? Daniel, o que você tem feito nessa terra? Para que Jesus seja propagado, porque como vão te crer se não há quem pregue? Como vão se converter de fato, se não há quem abra a sua boca, que abra a sua vida, e fala: ei, eu vou fazer o papel de Jesus aqui para você. Meu irmão, é sobre isso. Sabe, os desejos, aquilo que você tem, vai chegar em nome de Jesus, porque Ele é um bom Pai. Vou falar de novo, fica feliz, querido. Vai chegar o que você deseja. Você vai pagar suas contas. Se você está preocupado, meu irmão, eu nem me preocupo mais com isso, porque eu sei que vem. Eu não sei nem de onde vem, se é para a direita, para a esquerda, mas eu entendi que chega a provisão. Eu entendi que eu sou curado, restaurado, redimido, perdoado. Meu irmão, essas coisas você não precisa mais batalhar contra isso. Já é seu. Ei, qual que é a sua preocupação? Por que andais ansiosos pelas coisas terrenas? Meu irmão, vamos render o nosso coração para Ele. É isso que vai fazer você ter vontade de falar de Jesus para os seus amigos. É isso que vai te tirar da inércia de talvez estar numa roda, escutar coisas que você tem oportunidade de falar sobre Jesus e talvez você não fala. Vamos levantar e tirar a hipocrisia de lado. Quem já teve a oportunidade de falar de Jesus e não falou? Levante sua mão. Você tem toda hora, todo momento. Se você vai numa padaria, se você ri para a pessoa que te atende, você só isso já chama a atenção dela. As pessoas não riem mais, as pessoas não são educadas, as pessoas não têm empatia por ninguém. Meu irmão, as pessoas nem conversam mais assim. Mas quanto tempo você não vai numa fila de banco? Lembra como era? Quem lembra como era? Quem lembra como era? Você conhecia o vizinho, você falava sobre a sua... Você a falava, as pessoas não estão falando mais.
Irmão, é isso, é sobre isso. Não é sobre alcançar coisas, mas você vai alcançar. Sabe por quê? Porque Ele é bom, e você nasceu para reinar em vida. Mas sabe, querido, que a intenção do seu coração não seja isso. Que a intenção do seu coração seja cumprir o propósito para o qual você foi chamado. Mas pastor, eu não sei qual que é o meu propósito. Então vou dizer para você o propósito de todos. E depois busque do Senhor aquilo que você é algo específico para você. Mas deixa eu dizer para você o ministério que todos nós recebemos. Você quer saber qual que é o ministério que todos nós recebemos? Todos que estão aqui receberam esse ministério, esse chamado, essa convocação, o ministério da reconciliação. Pastor, mas não é só pastor que tem isso, missionário, obreiro, bispo. Todos nós recebemos o ministério da reconciliação. Meu irmão, chegou a hora, chegou o tempo. Os dias estão se abreviando. As pessoas estão conhecendo um evangelho que não é evangelho. As pessoas estão falando o nome de Jesus, mas não creem no nome de Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, não é da boca para fora, mas é com a sua vida, com as intenções, com um propósito. Mas você só vai ouvir Deus cuidando de você nisso, transmitindo essas coisas para você, se você buscá-lo. Eu vou falar mais uma vez. Você precisa buscar o Senhor. A palavra fala que aquele que bater vai se abrir. Aquele que buscar vai encontrar. Sabe quantas notas nós já tivemos no nosso coração de que Deus falou conosco, de coisas que eu nasci para fazer, você nasceu para fazer, e você está esperando o que para fazer aquilo que Deus te chamou? Quantas direções talvez eu e você já recebemos e nós não cumprimos, porque nós estamos que nem Marta, de lá para cá, de lado para o outro, querendo consertar tudo, estar tudo pronto para começar as coisas. Não, meu irmão, é indo fazendo discípulos, é indo, colocando a mão na massa, colocando, desfrutando, fazendo as coisas acontecerem. Meu irmão, pare de se agitar com essa vida. Eu não estou dizendo que você deve parar de trabalhar, e nem de ser responsável. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: crente é responsável. Mas a palavra também fala: a oração do justo, ela pode muito os seus efeitos. Sabe o que ela fala também? Tudo aquilo que nós ligarmos na terra será ligado nos céus. Sabe o que ela fala também? Que aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estaria. Sabe o que ela fala? Que há poder no nome de Jesus. Em nome de Jesus nós imporíamos as mãos sobre os enfermos, eles seriam curados, sarados, e eles seriam libertos. Meu irmão do céu, vamos sair dessa apatia. Eu não estou dizendo que você está, eu avalio o meu coração nessa noite, avalio o seu. Eu só sei o seguinte: eu tenho um propósito para ser cumprido, você também tem. E a pergunta que eu faço para mim nessa noite, e eu faço para você nessa noite é: você está cumprindo o propósito que Deus tem na sua vida? Essa é a pergunta. Quantas palavras proféticas foram lançadas sobre você? Faça acontecer essas palavras. Eis que te digo, ó igreja, manifeste as palavras que um dia foram profetizadas sobre você. Mas pastor, como eu faço isso? Ele dá a receita. Põe o versículo 7. Deuteronômios 6, 7. Coloca ali. Põe lá, Grazi. Deuteronômios 6, 7. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar e ao levantar. Sabe o que a gente tem que fazer? Falar mais da palavra, querido. Quer animar mais o teu coração? Fale mais de Jesus. Fale dentro da tua casa, fale no teu trabalho, fale onde você quer que for, fale na tua casa, fale fora da tua casa, fale para os teus amigos, fale para os seus não amigos, fale para os seus inimigos.
Nós precisamos falar mais de Jesus, querido. Conversas produtivas, conversas que tragam. Ei, pare de sentar à mesa apenas para criticar coisas, murmurar da vida e falar de coisas aleatórias. Fale da palavra. Eu vou falar mais uma vez, ei, pare de questionar apenas os problemas, tire a atenção do problema, coloque a atenção no teu Deus. Fale sobre Deus, não fale sobre coisas, não fale sobre pessoas, pare de murmurar. Daniel está falando isso para mim nessa noite. Fale sobre Ele. É impossível que eu fale de um Deus provedor e eu saia de lá desanimado, entendendo que Ele não vai me prover. Não, eu falo de um Deus provedor, isso enche o meu coração de fé. Se você, qualquer lugar que você encontrar, se encontra o Wander, ele fala fé. Se eu encontro o Bruno, ele fala fé. Se eu encontro o André, ele fala fé. Se eu encontro o Rodrigo, ele fala fé. Pelo amor de Deus, o que eu vou falar? Mas se eu encontro a Carol e ela murmura, e eu não falo nada, mas eu absorvo também. Eu encontro o André de novo, e aquele dia ele está fraco, e aí eu já recebi dela, e ele fala alguma coisa, em vez de eu devolver palavra, o que eu vou devolver? Rapaz, eu estava com a Carol, eu preciso de ver, ela bateu o carro essa semana. Aí ele fala, nossa, coitada. Aí começa um destrinchar. Por que a gente não fala, ela bateu um carro essa semana, mas Deus aguardou. E nada aconteceu, Deus estava com ela. Eu creio que foi um livramento para algo pior do que poderia acontecer. Deus te guardou, Deus te guarda, Deus te levanta, Ele te protege. Olha que diferença, meu irmão. Ele te livrou. Como Ele te ama, olha que diferença, o tom que nós podemos contar e falar as coisas. Deus é o nosso único Deus. Ouça, ó igreja, ouça, Ele é o único, Ele é o nosso Deus. Que as suas murmurações, as suas lamentações não sejam Deus na sua vida, que os seus filhos não sejam Deus na sua vida, que os seus problemas, a sua enfermidade não sejam Deus na sua vida, que as suas ansiedades não sejam Deus na sua vida. Tem gente exaltando, mas pastor, você está falando uma coisa que eu sei, mas deixa eu te falar uma coisa, o que ocupa a tua mente é Deus sobre você. Eu vou falar de novo, galeria, o que ocupa a mente de vocês é Deus sobre a sua vida. Igreja, o que ocupa a tua mente é Deus sobre você. Se ansiedade, preocupação, se murmuração ocupa a tua mente, Ele tem sido Deus sobre a sua vida. Olha que coisa tenebrosa, meu irmão. Sofismas de Satanás sendo destruídos nessa noite, em nome de Jesus. Porque há apenas um único Deus. O único Deus, o Senhor Yahvé é o único Deus. Ele é único, Ele é poderoso. Inclina o teu coração para Ele. Descubra o seu propósito, por favor, por você. Mas pastor, eu sou cavalo velho, ou eu sou cavalo novo demais. Não importa a tua idade, Deus tem um plano e um propósito para ser cumprido através de você. Sabe, querido, talvez hoje com seus cabelos brancos você seja a maior referência dos seus netos como alguém de Deus. Ei, sabe qual que é o grande poder da igreja? É a família, é os jovens sendo cuidados pelos anciões, os anciões sendo cuidados pelos jovens. Aquele que tem conselho, dê conselho. A palavra incentiva as mais novas procurarem as mais velhas. Procure os mais velhos, busque bom conselho. Ei, você tem força, você tem ousadia. Você entende isso que eu quero dizer nessa noite? Você está comigo, querido, nesse lugar? E talvez você possa estar olhando para mim e falar, pastor, mas esse negócio de propósito em Deus é uma coisa para apenas ministros ou pastores ou alguma coisa nesse sentido. Não, meu irmão, é para você. Você é um ministro da palavra, você é um ministro do Senhor. Quando você nasceu de novo, você não ganhou uma patente de filho que tenha uma posição inferior a qualquer um que está desenvolvendo algo. Não, você tem a mesma posição, nós somos iguais perante Deus. Sabia que a sua oração funciona? Sabia que o nome de Jesus, quando sai da sua boca, cheio de fé, funciona? Irmão, vamos agarrar isso. Sabe, eu vou trazer uma história aqui e aplicar, para que a gente possa partir para encerrar. Jesus, certo dia,
eu não vou ler, mas está em Marcos, capítulo 4. Depois, se você quiser, você lê na tua Bíblia. Certo dia ele estava, e já era chegado a tarde da noite, próximo das 6 horas. E sabe o que aconteceu? Jesus chegou para os seus discípulos e falou: vamos partir daqui e ir para outra margem. A palavra fala e narra, eu vou ler só apenas esse versículo, porque eu quero trazer para você a referência. Marcos 4,35. Abre para mim, Grazi, aqui. Naquele dia, sendo já tarde, naquele dia, já sendo tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Olhe para mim. Sabe, querido, você sabia que Jesus teve essa ideia, e não é uma ideia convencional que ele teve? Porque ninguém pegava o barco 6 horas da tarde para atravessar o outro lado. É uma improbabilidade, é algo que não se faz. Quando você vai atravessar para o outro lado, ou quando você vai andar numa margem para outra, o indicado é que esteja de dia para que você possa ver o que está acontecendo. Amém? Você está comigo? Deixa eu dizer uma coisa para você. O dia que você aceitou Jesus, ele disse: ei, Mateus, passe daqui para outra margem, eu estou contigo. Talvez é improvável dizer que ele me mandou para até um lugar, eu tenho um propósito. Ele me chamou para passar para outra margem, meu irmão. Ele te chamou para passar para outra margem. Talvez seja um dia improvável, uma hora improvável, ou uma coisa que não estava acontecendo nada do comum. Mas ele te chamou para trazer de um lugar para outro. Ele te salvou, querido. E ele te deu um destino. E sabe o que acontece? Lembra da história que aconteceu nesse dia? Depois que ele mandou para o outro lado, ele foi dormir na popa do barco. E o que aconteceu? O que aconteceu? E aí na tempestade ela vem, e os discípulos começam a se agitar, e ficam com? E eles vão acordar Jesus. Jesus acorda, a tempestade está lá. E sabe o que Jesus faz para a tempestade? Eu gosto disso. Ele faz o seguinte: ele silencia a tempestade. Ele dá uma ordem para a tempestade. Deixa eu dizer uma coisa para você: se no meio do caminho de A para B, naquilo que é o propósito que Deus colocou na tua vida, meu irmão, se precisar silenciar a tempestade, Jesus está no teu barco. Ele vai silenciar a tempestade, Ele vai resolver as paradas todas. Mas deixa eu dizer para você, Ele nos ensina algo depois que Ele acorda. Ele olha para os discípulos e fala: por que estão com medo? Não aprenderam nada ainda? Homens de pequena fé. Sabe, querido, sabe qual que é a nota que eu quero te dizer? Você está do ponto A para o ponto B. Ele está contigo. Se você precisar acordar Ele no teu barco, Ele vai te salvar. Mas use a sua fé também e aquete as tempestades através da tua boca e da tua confissão. Porque você pode, porque você recebeu autoridade. Ei, ouça o Senhor, ame ao Senhor e viva a Deus na sua vida. Viva a Deus. Eu e você, querido. Quem era um improvável aqui? Talvez eu nasci num berço evangélico. Fui ensinado, inculcado desde pequeno. Mas você sabia que um dia eu tive que decidir algo do meu coração? Ou você acha que filho de pastor é pastorzinho? Quantos filhos de pastores estão perdidos no mundo, querido? Quem conhece, talvez conheça as igrejas, sabe por quê? Porque talvez o pai cuidou de tantas coisas e esqueceu de cuidar dentro de casa. O meu desejo para os meus filhos, Gabriel, Theo, e eu parei por aí. Infelizmente, mas estou brincando, gente. A decisão é dois mesmo, ficou 2. Mas o desejo meu é que ele aprenda. Eu preciso inculcar isso nele, porque ele vai precisar decidir por ele. Mas por que você está dizendo isso? Porque um dia você vai precisar, e você precisou decidir por você, querido. Talvez você era um improvável de fato, Deus te encontrou numa hora que ninguém te encontraria. Tem histórias aqui de pessoas que serviam outros deuses, e agora servem ao Senhor. Quem tinha uma vida desregrada aí e foi restaurado pelo Senhor, quem levanta sua mão? Se você era talvez valia R$1 furado.
Ele te salvou, Júlio, Ele me salvou. Mas sabe, querido, talvez Júlio foi encontrado às 6 horas da tarde num dia improvável. Mas ele olhou para ele e disse: atravesse a outra margem é o céu, é o propósito da vida eterna. Ei, ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. É assim que funciona, meu irmão. Agora nós precisamos, no meio do ponto A para o ponto B, entender, nós estamos num barco com Jesus. O barco não é seu. O destino não é você que definiu, foi Ele. Então por que a gente não assume logo a nossa posição? É que nem pessoas que eu já conversei. Quem já conversou com pessoas que falam assim? Eu fujo do meu chamado. Eu fujo daquilo que Deus falou comigo. Ei, Jonas, vai ser engolido pela baleia? Vai precisar aprender com uma dor? Ou com um problema que se levante contra você? Não, meu irmão. Aprenda pelo chamado. Ele está te convidando. Ei, Ele está te chamando nessa noite. Ei, venha. Ei, venha. Venha cumprir o que você foi chamado para fazer. Ei, venha. Venha cumprir aquilo que você foi chamado para fazer. Ou pessoas que dizem: pastor, eu tenho vergonha. Eu não sei o que eu vou fazer mais. Ou pastor, eu não sou merecedor. Ou pastor, eu preciso ajustar as coisas, eu preciso fazer tantas outras. Meu irmão, a mesma vida e as dificuldades que você tem, eu também tenho. Todos nós temos, mas todos nós precisamos agarrar algo. E sabe o que eu preciso agarrar em você? O propósito. Aquilo que Ele me chamou para fazer. E o propósito que Ele te chamou para fazer. Não fuja do seu chamado. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala: não fuja do seu chamado. Oh, glória, oh, aleluia. Não fuja daquilo que você foi chamado para fazer. Não fuja daquilo que você foi chamado para ser. Não. Agora, se você está escutando essas coisas, e talvez o seu ponto de interrogação na tua cabeça fala assim: rapaz, eu não sei muito bem o que eu fui chamado para fazer. Ele falou que eu tenho o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação é pregar Jesus, querido. A verdade da cruz, evangelizar, pregar, para que hoje outros sejam salvos. Mas deixa eu dizer algo para você. Comece a orar assim: Deus, para que eu nasci? Fala comigo. Acalme os seus pensamentos. Deus vai falar com você. Deus vai falar com você. Ouça, ó igreja, há apenas um único Deus. Yahvé, o Senhor é o nosso Deus, o único Deus. Ame Ele de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma e todo o teu entendimento. Siga o Senhor de todo o coração. E aí assim, os desejos do nosso coração estarão alinhados. Sabe uma coisa que é tão engraçada? Eu quero agora que você feche seus olhos e reflita sobre isso. E eu vou encerrar com isso. Quantas vezes nós perguntamos coisas para Deus e nós já sabemos a resposta? E muitas vezes nós fugimos da resposta, porque nós queremos outra, mas a resposta já existe. Em nome de Jesus, que você nunca mais, e nem eu, fujas das respostas e das reações, aquilo que nós temos que tomar como atitude, daquilo que Deus disse ao nosso respeito. Você parou para pensar aqui já? Quem já teve aquela nota? Puxa, eu acho que eu devo parar de fazer aquilo. Tá, eu preciso me afastar de fulano. Ou, puxa vida, eu preciso vir mais na igreja. Ou, meu filho, eu preciso cuidar mais dele. Nossa, eu tenho um desejo no coração, eu preciso fazer. Meu irmão, Deus está falando com você nessa noite. Você foi encontrado. Quem foi encontrado por Jesus aqui? Ouça Ele com o teu coração e com a tua vida. Sabe, querido, essa semana
em tempos de oração, a minha confissão tem sido essa: Pai, eu quero ouvir o Senhor com o meu coração e com a minha vida. Eu não quero apenas ouvir, mas eu quero cumprir aquilo que eu estou ouvindo. Eu quero executar, Pai. Eu quero executar. E sabe o que é o mais incrível? Ele fala. Ele fala. E aqueles que aceitaram a Cristo, eles receberam o Espírito Santo. E o Espírito Santo, Ele examina o nosso coração, Ele fala conosco, Ele fala com você. Se você está aqui nessa noite e ainda não aceitou Jesus, e você quer ouvir a voz do Senhor de uma maneira diferente, e nessa noite você quer aceitar a Cristo como seu Salvador, dar um passo de fé, se você não confessou Ele ainda como Senhor e Rei da tua vida, e gostaria de fazer isso nessa noite, eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Se você ainda não confessou Jesus como Salvador, tem alguém no nosso meio que queira fazer essa oração? Todos salvos? Sabe o que a palavra fala? Todo aquele que é salvo, filho de Deus, é guiado pelo Espírito de Deus. Sabe o que eu quero declarar sobre você, querido? E de fato, eu queria convidar o pastor Eli para estar subindo. O que vai afoguear os nossos corações não são apenas projetos, não são apenas ativismo, atividades. A atividade ajuda, querido, sabia? Servir no ministério ajuda. Você entrar num departamento te ajuda, mas não é o pilar para sustentar o teu coração, para que você viva a plenitude que Deus tem para você e para mim. O grande segredo é ouvir o Senhor de todo o coração, com a tua vida, e se inclinar a Ele, se consagrando todos os dias. E esse amor, essa paixão por Deus, ela toma conta do nosso coração. E sabe o que acontece? Nós somos cheios do Espírito. Dá um sorriso aí. Você fica animado para falar sobre as coisas de Deus. Fale sobre Ele, andando, comendo, jantando, dormindo. Até dormindo você pode falar de Deus, querido. Mas ponha Ele como o centro da tua vida. Ah, mas pastor, você está falando para mim ser fanático? Não, eu estou falando para você amar Deus de todo o teu coração. Eu não sei você, eu encerro com isso de verdade. Eu tenho um filhinho pequeno, Tetel. O Gabi já tem 12. Mas o Theo tem 3. E o Gabi já aprontou um monte de coisa, já fez um monte de coisa engraçada. Mas quando vai amadurecendo, talvez aquelas coisas mais divertidas, não é tanto assim. Mas o Theo, às vezes uma palavra você quer contar para o outro que ele disse. Uma foto, que não é assim que funciona com o filho pequeno? Ele se veste de super-homem, você tira a foto e manda para o vô. Manda no grupo da família. Você não manda mais de uma marmanja a foto do... Olha aqui, o Gabriel vestido de Superman. Não, quem vai se vestir é o Theo. A gente se vestir até vira uma brincadeira. Mas deixa eu dizer para você, sabe por que Deus nos chama para ter um coração como um de criança? Porque nós precisamos voltar a nos divertir na presença dEle, a dançar, a viver, a curtir aquilo que Deus tem para nós. Meu irmão, o Evangelho tem que estar vivo no nosso coração. A gente precisa vibrar todos os dias. Ei, fique maduro, mas não fique com o coração duro. Seja maduro na fé, mas não endureça o teu coração. Seja alguém que cresça espiritualmente, de fato, ganhe conhecimento, mas não endureça o seu coração. Meu irmão, venha se divertir na presença dEle, porque uma vida de fé é uma vida divertida, em nome de Jesus. Pai, eu oro pela tua igreja, eu declaro o Espírito Santo, fale com cada um deles, que essa mensagem venha chegar ao coração de cada um deles.
Pai, que não sejam as minhas palavras, mas sejam palavras do Teu Espírito. Em nome de Jesus, um fogo no coração sendo aumentado, 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 aumentado. Pai, o amor pelo Senhor seja aumentado, aumentado em nome de Jesus. Que nós possamos escutar a Sua voz com o nosso coração e com a nossa vida, em nome de Jesus. Os propósitos agora, eu chamo à existência propósitos, chamados, dons em nome de Jesus se manifestando e multiplicando nesse lugar, em nome de Jesus, amém e amém.